Você como líder sabia que pode ser o grande vilão dos resultados que o seu time vem apresentando ultimamente? Você não imagina, não faz ideia do que eu estou falando, né? Mas realmente isso é verdade. No nosso tempo, enquanto nós éramos analistas, assistentes, executivos, a gente sempre foi ensinado a entender um pouco mais sobre o cliente, como a gente deveria tratá-lo para que a gente levasse ele de um topo de funil até um fechamento de contrato. Porém, a partir do momento que a gente muda de cadeira, que a gente se torna um líder, parece que a gente esquece de tudo que a gente passou lá atrás e começa a ter atitudes que não condizem com a nossa posição. O primeiro ponto que você tem que levar em consideração é: hoje você é um líder, o seu trabalho ele tem que ser muito menos operacional do que ele era, porque você precisa desenvolver pessoas. Então, se anteriormente você não foi desenvolvido o suficiente, você já tem que trabalhar de forma diferente. Trate os seus liderados de uma forma diferente do que você foi tratado e desenvolva eles de forma que eles se tornem melhores do que você, para que você tenha um time forte no seu dia a dia. E como que você faz isso de uma forma simples e fluida, sem parecer que você está usando ali algumas técnicas para se aproximar do seu time? Quando você era vendedor, você usava metodologias de venda no seu dia a dia para conseguir converter mais clientes. E é exatamente isso que você precisa fazer com o seu time. Tem 3 metodologias muito simples que são o Spin Selling, o Bunch e a escuta ativa. Da mesma forma que você avançava o seu cliente no funil de vendas, você vai avançar o seu time dentro do seu funil de desenvolvimento comercial, fazendo com que eles partam de um ponto completamente desconhecido, onde você só sabe que eles saem de casa para trabalhar, até o momento onde vocês vão identificar o porquê que eles fazem isso. E quando você entender isso, você vai ter um time muito mais comprado. Pensando em Spin Selling, que a sigla significa situação, problema, implicação e necessidade, qual que foi a situação que levou o seu liderado a trabalhar onde ele trabalha hoje? Porque o seu liderado ele passa muito mais tempo com você do que com a própria família. Então tem uma situação que levou ele para esse momento. Quando você pensa em problema, o problema tem que ser tão grande, porque ele sai de casa para resolver conflitos que não são dele, colocar dinheiro no bolso do dono da empresa que vocês dois trabalham, porque na maioria dos casos, das situações, você, líder, também não é dono da empresa. Então é importante que você entenda isso para que a sua motivação seja em cima da situação, do problema, da implicação que faz com que ele faça isso repetidamente, de forma repetitiva, todos os dias, às vezes de uma forma monótona. Porque se é alguém que trabalha com atendimento, se é alguém que trabalha com qualificação, se não buscar formas diferentes de se trabalhar, é um trabalho monótono. Então você tem que entender isso para ver qual que é a necessidade. Entendendo a situação, o problema, a implicação e a necessidade, você já pode partir para a segunda metodologia de venda que você vai trabalhar, que o primeiro passo é o B, que é budget, autoridade, necessidade e o tempo. Quando a gente fala da letra B, hoje o salário que é pago para o seu liderado é um salário que compete talvez à posição que ele trabalha? É um salário que faz ele feliz? É um salário que paga as contas dele a ponto de que ele não precise dedicar o tempo que ele tem a mais nada? Quando você vai na autoridade, você como líder passa autoridade o suficiente para que ele sinta vontade de estar ali na posição que ele está hoje? Ou será que ele só te respeita porque você é líder dele? Você pode se tornar uma referência ou simplesmente alguém passageiro na vida dos seus liderados. E aí você volta no N de necessidade. A necessidade de estar ali é algo que vai fazer com que ele continue ali? Ou será que se surgir um outro emprego pagando às vezes a mesma coisa ou um pouco mais, esse liderado ele não vai trocar de emprego? E o último ponto é o tempo. Quanto tempo o seu liderado ele precisa para se desenvolver dentro da empresa ou para desenvolver a própria carreira?
pensando em carreira, hoje, se ele executar um bom trabalho, se ele bater todas as metas dele, ele consegue ter um plano de carreira seguro dentro da empresa que vocês trabalham? Você vê que os pontos eles vão se ajustando e você vai fazendo com que você tenha um funcionário melhor, entendendo se ele vai ser um funcionário que vai ficar muito tempo ou se ele é passageiro. Que aí você também consegue depositar as suas energias, investir o seu tempo um pouco mais ou um pouco menos. E como que você entende tudo isso? Praticando escuta ativa. Ouça mais o seu time, converse mais com as pessoas que trabalham com você, sendo de cargos verticalizados ou sendo de cargos horizontais. Converse com pessoas que estão acima de você para ver o que elas fizeram para chegar até lá, para que quando você vá conversar com o seu time, você tenha experiências boas para passar para eles. Porque nesse ponto que você está hoje, você só consegue falar de 2 cargos, 3 cargos abaixo, até o seu. Então, até para o desenvolvimento próprio, você não consegue escalar algo muito grande num papo com eles, porque automaticamente, se você fala para eles tudo que eles têm que fazer para chegar até onde você está, para o time eles podem entender isso como se fosse uma ameaça deles para você também. O seu time ele não precisa, ele não pode ter medo de querer tomar o seu cargo, porque você também vai estudar tanto, vai se dedicar tanto, que futuramente você vai assumir posições superiores. Então é algo simples, no seu dia a dia, escute mais o seu time, se coloque no lugar deles, entenda o porquê eles estão ali, para onde eles querem ir. Venda todos os dias que você é o melhor líder do mercado, que vocês trabalham na melhor empresa dentro do segmento que vocês atuam. Porque quando as pessoas saem de casa com amor para trabalhar, o motivo do porquê elas fazem isso, o tempo que elas vão dedicar para isso, acaba se tornando irrisório. Bater ponto não pode ser uma necessidade de economia para a empresa ou de controle. Bater ponto tem que se tornar um prazer. Eu sei que das 9 às 18, das 8 às 17, eu tenho um trabalho para entregar. E eu sei exatamente onde eu posso chegar e se eu consigo chegar, se eu executar o meu trabalho dentro do tempo que eu tenho, com uma expertise de mercado que ninguém vai ter igual, porque eu tenho o melhor líder que existe dentro da minha empresa. Pratique essas 3 metodologias de venda, se torne mais próximo do seu time, que eu tenho certeza que os seus resultados eles vão melhorar sem que você precise fazer nenhum tipo de investimento com tecnologia. Invista em pessoas, invista em ouvir mais quem se dedica para fazer o seu dia melhor.